Olá, meu nome é Camila e eu vou ministrar a disciplina de Biologia para o curso de Educação Física. Temos aqui alguns tópicos que vão ser abordados durante essa aula. O primeiro é os níveis de organização da estrutura biológica, o estudo da estrutura química e função biológica. Então, é, desde o átomo, a organizações, a populações, a estrutura de células, tecidos, a gente vai ver a ordem direitinho, cronológica de tudo isso. Segundo, as enzimas. As enzimas que são ali estruturas de dentro das proteínas. Então, a gente vai ver tanto a estrutura, classificações e funções biológicas. O terceiro, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Vamos ver as estruturas, classificações e funções de cada um deles. Temos aqui alguns objetivos principais dessa aula, que é compreender os níveis de organização biológica. Segundo, estudar a estrutura e função das principais biomoléculas, relacionar a bioquímica com aplicações clínicas e entender os princípios básicos do metabolismo e da bioenergética. Essa disciplina, ela vai ser bem básica. Vocês vão poder ver de maneira mais profunda na disciplina de bioquímica, quando vocês estudarem o ciclo de Krebs, ver o princípio da contração muscular com acetilcolina. Então, são uma partezinha mais complexa para que quando vocês virem bioquímica, vocês compreenderem de maneira mais fácil, porque vocês vão estudar o básico aqui. Vamos dar início aqui aos níveis de organização biológica. Então, o princípio de tudo vem dos átomos. A partir dos átomos é que o conjunto de átomos vai formar as moléculas. E das moléculas, a gente tem as organelas celulares, que são uma composição de dentro da célula. A gente tem várias organelas. Temos os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. O que é síntese? É produção. Então, são os ribossomos que são responsáveis pela produção das proteínas. Temos também as mitocôndrias, que é responsável ali pela energia celular. Temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela digestão celular. Então, cada organela ela tem a sua função. E o conjunto de células, eles vão formar os tecidos. A gente tem tecidos musculares, tecidos neurológicos, tecidos cardíaco. Então, temos vários tipos de tecido de acordo com a função específica do tecido. E o conjunto de tecidos vão formar o quê? Os órgãos. Os órgãos é uma complexidade a mais, é uma estrutura biológica que é responsável por uma determinada função dentro do quê? Do nosso organismo. E o conjunto de órgãos vai formar os sistemas. Então, temos vários sistemas dentro do nosso organismo. Então, de acordo com a função desse órgão, que vai para um sistema específico do nosso organismo. E o conjunto de tudo é exatamente o que eu estou falando, é o organismo, é o conjunto, ele é formado pelos órgãos, pelos sistemas, então tudo é estrutura. A gente tem organismo tanto humano quanto animais. E o conjunto desses organismos, do indivíduo em si, que pode ser tanto a nós como seres humanos quanto animais, vai formar o que? As populações. E população é uma coisa que é muito específica. A gente vai ter uma população de humanos, uma população de macacos, uma população de leões, por exemplo. Então, são da mesma espécie. E o conjunto disso a gente tem a comunidade biológica. A comunidade biológica são espécies diferentes. E das espécies diferentes, juntamente com a natureza, a gente tem o quê? O ecossistema. E dentro do ecossistema, a gente tem um conjunto que vai ser a biosfera. Então, tudo isso é uma ordem cronológica de composição individual até o grupo de cada coisa. Dando continuidade à aula, um tópico que é bem importante para vocês saberem para o curso de educação física são as macromoléculas biológicas.
A gente tem aqui, por exemplo, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Cada macromolécula dessa tem uma composição química diferente. Então, de acordo com essa composição química, a gente consegue determinar até mesmo o gasto calórico de cada molécula. Temos os carboidratos, que eles são os principais de responsável pela energia do nosso organismo. Temos os lipídios, que eles geralmente são responsáveis pela reserva energética, essa reserva que em grande quantidade elas até acumulam no nosso próprio organismo como gordura. E os lipídios, a gente tem lipídio, ele tem duas estruturas diferentes, como vocês podem ver. Eles têm a parte de ligação saturada e a parte insaturada, que é dependendo desse tipo de composição química, vai fazer com que esses lipídios eles tenham forma líquida, como azeite, óleo, como a forma mais concentrada, como manteiga, margarina, são formas, estruturas químicas diferentes. Temos as proteínas que são ali, a unidade básica das proteínas são os aminoácidos. Aminoácido por quê? Porque é uma cadeia de uma composição de amina com uma cadeia de ácido junto na estrutura química, certinho? Outras biomoléculas que são necessárias para vocês aprenderem e entender por que que cada organismo tem um material genético diferente e que essa genética ela é muito importante até mesmo dentro da musculação. Então, temos o DNA e o RNA. O DNA, ele é responsável por conservar esse material genético que é adquirido dos nossos pais hereditariamente. O DNA, ele é composto por essa dupla hélice. E essa dupla hélice, dentro dela, tem bases nitrogenadas, que tem aqui embaixo. Tem a timina, adenina, citosina e guanina. Essa última aqui, que é a uracila, ela está presente apenas no RNA, porque ao invés de ter a timina, ela é substituída pela uracila, que é esse roxinho, tá bom? Então, o DNA, ele está presente lá dentro do núcleo, dentro da célula, e ele tá o nosso material genético. Quando essa célula está precisando de proteína, uma proteína específica, ela vai mandar uma mensagem lá para o ribossomo que está presente dentro da célula, só que é uma organela. Ele está disperso no citoplasma. Ele vai mandar através do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele vai ser responsável por mandar, transportar essa informação do DNA até o RNA, falar que o RNA precisa produzir essa proteína. Aqui acontece exatamente o que eu mencionei anteriormente, só que ele está falando aqui em tópico, fica mais fácil de vocês entenderem. Primeiro acontece a transcrição. A transcrição é exatamente a informação que é levada do DNA para o RNA, dizendo que a célula está precisando produzir proteína. É somente a informação. E já lá no RNA é que vai acontecer o pedido anterior, que é a tradução. A tradução já é o ato de produzir essa proteína específica que o DNA apenas comandou para ser produzida. Temos aqui uma imagem de como é dentro da célula. O DNA ele fica dentro dessa região do núcleo, que é essa região arredondada é uma organela, e dentro dessa região é que está disperso nosso material genético. Então, ele vai mandar essa informação através da produção do RNA mensageiro, e o RNA mensageiro ele vai sair daqui de dentro do núcleo e vai até os ribossomos. Por exemplo, digamos que o ribossomo é essa partezinha verdezinha aqui, é cilíndrica. Então, ele vai daqui do núcleo, essa parte arredondada, e vai ser levado
até essa região e vai chegar lá e vai falar: olha, é preciso produzir essa proteína específica porque a célula está precisando muito. Então, como foi explicado nos slides anteriores, a estrutura dos ácidos nucleicos, eles são compostos por bases nitrogenadas, que são aquelas coresinhas, e vai mudar a base nitrogenada do DNA para o RNA. Qual é a única base que é substituída? Enquanto no DNA tem a timina, no RNA temos a uracila. Essa é a diferença. Temos também uma cadeiazinha de pentose e de fosfato, que está presente dentro dessa estrutura. Qual é a importância clínica para vocês saberem por que é importante estar estudando isso? Porque a partir dessa composição específica que acontecem as mutações. As mutações genéticas, elas ocorrem exatamente dentro dessas estruturas de base de nitrogenada. Se uma base de nitrogenada mudar, se um indivíduo nascer sem uma determinada base de nitrogenada, isso vai fazer um efeito em cadeia e vai levar danos que pode ser que essa pessoa nasça sem movimentos. Então, são coisas essenciais dentro do nosso organismo que, caso ocorram mutações, tem consequências é, muito impactantes dentro desse organismo. Temos também outra importância que é a predisposição genética. A predisposição genética ao próprio desempenho esportivo, a um esporte em específico, ela vem dessas informações genéticas que a gente carrega. Outro tópico é a síntese proteica. A síntese proteica ela ocorre dentro dos ribossomos, que ele é responsável. Síntese é a mesma coisa de produção. Então, qual é o passo a passo que isso ocorre? Primeiro ocorre a transcrição no DNA, que vira RNA mensageiro lá dentro do núcleo, e ele vai ser transportado para os ribossomos, onde vai ocorrer o quê? A tradução. E daí eles vão montar uma proteína que vai ser essencial, por exemplo, para a recuperação muscular. Outra macromolécula que é essencial para o curso de educação física são as proteínas. O que é que são as proteínas? As proteínas elas são macromoléculas que vão ser formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos, temos aminoácidos essenciais e temos aminoácidos não essenciais. Qual é a diferença entre os dois? Os aminoácidos essenciais é porque são aminoácidos que a gente precisa consumir ele dentro da nossa alimentação. Para o nosso corpo funcionar, a gente precisa consumir. Temos os aminoácidos não essenciais, que são aminoácidos que o nosso próprio corpo ele já produz. Então, a gente não precisa consumi-los dentro da nossa dieta. A estrutura química das proteínas é exatamente a nossa unidade básica que se chama aminoácidos. Quando a gente vai para o termo literal dessa palavra, amino é uma cadeia amina, e os ácidos, o ácido nucleico. E também temos um grupo R aqui, tá bom? E tudo isso vai formar os aminoácidos, e os aminoácidos, como é a unidade básica, o conjunto desses aminoácidos é que vai formar a proteína, porque a proteína é uma grade química maior, uma estrutura química maior. Temos também algumas funções principais das proteínas. Ela tem diversas funções. Tem a função da contração muscular, tem a atuação das enzimas. As enzimas elas são responsáveis por acelerar as reações químicas. Pelo sistema que a gente vai ver daqui a pouco, que é de o encaixe do receptor até a ligação dessa enzima a uma célula específica. Dentro do nosso organismo, as proteínas também têm a função imunológica, que é a função de defesa do nosso organismo, que é através da produção de anticorpos. Se anticorpos ele pode ser produzido
tanto quando a gente tem contato com a doença, como através das vacinas também, porque as vacinas às vezes têm o vírus, só que um vírus atenuado. Então a gente vai ter contato com aquele vírus, só que ele não vai fazer nenhum mal para a gente, é apenas para estimular a nossa produção de proteína. É importante vocês saberem também que toda enzima é uma proteína. Porém, nem toda proteína é uma enzima, porque proteína, ela tem diversas funções. E a enzima é um tipo de proteína, só que ela tem a função de quê? De acelerar as reações químicas. Temos aqui alguns tipos de estrutura, que é a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. De acordo com essa estrutura específica, né, a complexidade dessa estrutura é que vai determinar qual é a função desse tipo de proteína. Aqui temos as enzimas. As enzimas são os motores metabólicos, porque tem exatamente essa função de acelerar as reações, fazendo que baixe o gasto energético do nosso organismo. Elas funcionam através de um mecanismo de chave fechadura, que é exatamente a ligação das enzimas com receptores que têm presente na membrana das células. Eles vão ter essa ligação, essa conexão, e a partir dessa conexão, eles vão acelerar algumas reações que facilitam que o nosso organismo ele consiga agir rapidamente. Porém, tem alguns fatores que vão ser influenciados durante esse processo, que é em relação ao pH e a temperatura, que é em relação até ao aquecimento corporal durante o exercício. Essas enzimas, essas proteínas, dentro do nosso organismo, elas são muito sensíveis à temperatura, por exemplo. Quando o indivíduo ele tem febre, por que que a febre ela é um fator que preocupa tanto os médicos? Por que que é um fator que ele precisa ter atenção? Exatamente porque a temperatura alta dentro do nosso organismo, ela vai degradar as proteínas. Então, como o nosso organismo ele tem diversas funções em relação às proteínas, tem função de transporte, tem a função estrutural, tem a função imunológica, hormonal. Então, tudo isso vai ser influenciada por uma febre, porque se a temperatura do organismo estiver muito alta, as proteínas do indivíduo elas vão começar a ser degradadas. Temos aqui mais uma macromolécula, que são os carboidratos. Os carboidratos são nossa fonte principal de energia, que são os açúcares. Ele é composto por uma cadeia de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles vão ser classificados como monossacarídeos, que é a glicose, frutose, galactose, disacarídeos, que é a sacarose, lactose e maltose. Temos alguns polissacarídeos, amido, glicogênio e celulose. Por que que é importante saber cada categoria? Porque quando a gente consome um, um carboidrato que ele é classificado como simples, que são os monossacarídeos, que é a glicose, frutose, são absorções no nosso organismo mais rápida. Enquanto se a gente consumir um polissacarídeo, que é do amido, glicogênio, que são cadeias mais complexas, por elas serem cadeias maiores, a absorção do nosso organismo ela é lenta. E qual que é a importância clínica em relação aos carboidratos? É porque para o indivíduo ele ter um desempenho físico e ter uma manutenção diária de energia, é necessário o consumo dos carboidratos. Carboidrato ele é essencial no pré-treino e ele tem algumas funções biológicas dentro do nosso organismo. Além do fornecimento rápido de energia, ele também tem uma reserva energética, que é o glicogênio, e ele também tem uma função estrutural,
nas plantas, que é a celulose. Por fim, essa aula foi mais para relembrar algumas coisas que a gente aprende durante o ensino médio. É mais uma base para as próximas disciplinas de bioquímica, que são disciplinas que vocês vão ver direitinho a contração muscular através da acetilcolina, da actina, miosina. E essa disciplina, ela é mais básica para exatamente mais na frente aprofundar em relação às proteínas, os carboidratos.